Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus diz amém. Diga graças a Deus. Eu sempre costumava dizer, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço nela, diz Jesus ama você. Mas a gente não está podendo fazer isso, né? Então vira para ela assim e sorri com os olhos, porque eu sei que a máscara aí está tapando o seu sorriso, né? E diz que bom que você está aqui na casa de Deus, que bom que você veio hoje. Diga, Deus tem uma grande bênção para a tua vida nessa noite, amém? E dá mais uma salva de palmas para Jesus, porque a primeira foi fraca. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos. Eu quero agradecer o convite do pastor Jacques, pastora Marilis, com quem nós temos convivido e aprendido a amar, né? Embora a gente não se veja muito, né? A gente se vê nas reuniões de pastor, alguma reunião ou outra que a gente se encontra, mas é um casal pelo qual a gente tem um carinho especial. Amém? Eu sou o pastor Luciano, sou pastor na igreja ali do Jardim Tarobá e eu fico feliz por estar aqui, primeira vez que eu venho aqui, assim, num culto normal, assim, né? Sempre, quando eu vim, foi eventos regionais, né? Alguma reunião de pastor que teve aqui. Mas fico feliz por conhecer vocês e ter a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Está comigo aí a minha filha, lá na frente, cuidando dos livros para mim, a Maria Luísa, a polaquinha espoleta, né? E também tenho um filho de 20 anos que ficou na igreja no meu lugar. Hoje, essa é a primeira igreja que eu venho ministrar a respeito do livro Fé versus Medo. Nós lançamos o livro mês passado, era para lançarmos o ano passado, no final do ano passado, mas houve um atraso na gráfica. Então lançamos já nesse início de mês e tem sido, irmãos, muito prazeroso, viu? É muito bom a gente realizar um sonho, é muito bom, irmãos, a gente sentir que está fazendo algo que tem um propósito, sentir que está fazendo algo que vai levar as pessoas a serem edificadas, a serem abençoadas e que vai tocar de alguma forma na vida das pessoas, viu? Então esse é o propósito desse livro. E eu quero falar com vocês hoje, irmãos, sobre sonhos, amém? Sobre sonhos, eu quero falar sobre não deixar o nosso sonho morrer. Eu vou contar um pouquinho através da palavra de hoje sobre o livro A Fé versus o Medo, como ele surgiu e como esse livro ele eu usei a expressão, ele é autorreferente. O livro ele é o resultado do que ele mesmo fala, né? O livro ele é o produto que ele mesmo propaga, que ele mesmo ensina, porque é a realização de um sonho, e ele surgiu como um enfrentamento de um tempo difícil, que todos nós vivemos o ano passado. O ano passado foi o ano que começou uma pandemia, só que para mim, a dificuldade já vinha um pouco antes da pandemia. O pastor Jacques nos acompanha mais de perto, ele sabe um pouco da história, né, das dificuldades que eu já vinha enfrentando desde 2019. E aí começou janeiro de 2020, fevereiro, eu falei, agora vai, chega de dificuldade, chega de tempo ruim, né? E vem o quê? Vem a pandemia. Eu falei, Senhor amado, o que é isso que está acontecendo? Né? O que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo na minha vida e nas nossas vidas? Mas eu ali firme, né?
incentivando. Digo, não, vai dar certo. Mês que vem tudo volta ao normal. Em março, né? Não, mês que vem, abril, a gente já está bombando de novo, isso vai passar. Veio março, veio abril, maio, junho, julho. E o desânimo foi tomando conta da vida das pessoas. Eu vi o medo começar a tomar conta dos irmãos da igreja. Eu vi o pânico começando a invadir a vida de alguns. Eu vi a depressão chegando, batendo a porta de muitas pessoas. E eu devo confessar que na minha casa, na porta do meu coração, o medo começou ali, bater. Começou a bater. E eu já não sabia mais o que fazer, já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha feito campanha, já tinha feito aquilo. Tudo que me vinha à cabeça eu já não sabia mais o que fazer. E eu estava em casa e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele dizia assim, e aí começou aquele papo, né, aquela conversa, 2020 é um ano perdido. 2020 é um ano perdido. 2020 é um ano perdido. A mídia começou a anunciar. E eu tentando ali arranjar forças para continuar, né? Para continuar. E não foi fácil e não está sendo fácil para ninguém. Amém? A gente tem que entender que não está sendo fácil para ninguém. Mas o Espírito Santo começou a ministrar mais ou menos na época de junho do ano passado ao meu coração. E começou a falar sobre o medo comigo. E a pergunta foi bem clara, né? A pergunta foi bem clara, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Você vai deixar esse ano ficar marcado na tua vida como um ano de uma doença? Como um ano de uma pandemia? Você vai deixar esse ano ficar marcado na tua vida como algo ruim, como algo negativo? Você vai aceitar essa condição de que 2020 está perdido? Você vai aceitar isso? E aí ele começou a ministrar no meu coração e eu então fiz uma série de mensagens para ministrar na igreja que eu intitulei Fé versus Medo. E eu comecei a pregar essa mensagem, eu comecei a desafiar alguns irmãos a não deixar que o ano ficasse marcado negativamente na vida deles. Que eles começassem a buscar sonhos para realizar. Que eles começassem a buscar coisas positivas para fazer, que marcasse o ano de 2020. Eu sei que muitos estavam e não havia muito o que fazer, no sentido de que tinham que ficar em casa, isolado, mas eu falei, você vai ficar em casa isolado sem fazer nada, ou você vai aproveitar o que Deus está te dando? Talvez Deus está te dando um pouco mais de tempo para você voltar a desengavetar aí algum sonho que estava parado. Deus está te dando um pouco mais, né, de tempo para você projetar coisas novas. E eu falei para eles, gente, não deixe o ano de 2020 ficar marcado negativamente. E numa dessas mensagens, o Espírito Santo começou a trazer os meus sonhos ao meu coração. E eu lembrei que lá na minha adolescência, eu tinha sonho de ser um escritor. Eu sempre dizia que eu ia escrever um livro. Eu sempre dizia que eu ia escrever um livro. Eu sempre dizia que eu ia ser escritor. Eu tinha sonho de ter uma editora, pra falar a verdade. Essa era a minha, né? Estamos no caminho. Amém? Eu tinha um sonho de ter uma editora. Eu sempre gostei. E, na verdade, foi sempre o que eu fiz bem, escrever. Eu escrevo melhor do que eu falo. Essa é a verdade. Na faculdade, eu estava escrevendo lá meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia, e meus professores, ali, professor orientador, olhando, ele dizia, nossa, você escreve muito bem. E eles diziam assim, você tem que continuar a escrever, você escreve muito bem. E a minha professora me ensinou ali, me incentivou a escrever a escrever artigos científicos. Cheguei a escrever e a publicar um deles, né, na faculdade, mas acabei esquecendo desse sonho. E foi então que, ministrando essa série de mensagens, o Espírito Santo me trouxe o meu sonho, e eu falei,
Eu aprendi uma coisa assim, irmãos, comigo é assim, não sei se com você é assim. Comigo a coisa funciona quando eu falo. A Bíblia diz, ora nós falamos e ora nós profetizamos. Eu lembro que a faculdade, quando eu fiz também, eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer uma faculdade. Eu passava na frente da faculdade, via aqueles prédios enormes, eu dizia assim, um dia eu vou estudar aí. Eu falava, um dia eu vou estudar aí. Falava com um pastor amigo meu, a gente passava na frente do prédio ali para jogar bola, né? A gente jogava bola junto. A gente passava, eu dizia, um dia eu vou estudar aí. No outro ano, eu entrei para a faculdade. Amém? E assim, irmãos, eu aprendi que as coisas funcionam comigo quando eu declaro, quando eu falo. E eu falei na igreja, eu falei, esse ano eu vou escrever um livro. Sem saber o que eu ia escrever. Eu só falei, eu vou tirar o meu sonho, eu tenho um sonho de escrever um livro. E eu falei para a igreja, a nossa igreja vai fazer um projeto social. A nossa igreja vai comprar uma Kombi para a gente fazer um projeto social. E os irmãos, eu vi que meio que grelaram os olhos assim, né? Mas nessa crise, né, ninguém tem dinheiro, o pastor fazendo esses projetos, essas coisas, o pastor está meio doido. Né? E eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui para casa e eu falei, agora eu tenho que escrever um livro. O que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você vai falar daquilo que eu tenho ministrado no teu coração nesses dias. Você vai falar, você vai escrever sobre o medo. Amém, irmãos? E eu escrevi então o livro Fé versus o Medo. É um livro pequeno, simples. O pastor Jaleu deve ter lido em menos de 1 hora. 4 horas? Hã? 40 minutos? Eu vi 4 horas, eu disse. 40 minutos, rapidinho, né? Um livro curtinho. Mas o que está nesse livro? Está as 4 mensagens que nós ministramos na série Fé versus Medo sobre o medo, né? E mais 2 mensagens que eu tinha já engavetado, que era um livro que eu projetei escrever e não escrevi, engavetei. E daí eu adaptei para o livro e coloquei aqui. Então são 6 mensagens. Amém, irmãos? Mas para não ficar só falando do livro, para trazer uma mensagem para você, eu quero que você abra a tua Bíblia, lá no livro de Lucas. E eu quero falar com você hoje sobre não deixe o seu sonho morrer. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, olha para ela e diz assim, não deixe o teu sonho morrer. Aleluia. Não deixa o teu sonho morrer. Lucas no capítulo 8, eu descobri há uns 3 meses atrás que eu preciso usar óculos para ler, irmãos. Eu comecei a ver ali as letras da Bíblia tremulando assim na minha frente, eu não sabia o que era, achava que era a luz, achava que era... E aí até que um dia que alguém me emprestou um óculos, eu descobri que para ler agora eu preciso de óculos. Lucas no capítulo 8, no versículo 40, uma história, eu acredito, conhecida da maioria das pessoas, que diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Agora pula lá para o versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, repita comigo, não temas, crê somente. Mais uma vez, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ela, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina,
levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Diga graças a Deus. Quantos conheciam a história da filha de Jairo? Levante a mão. Aqui, irmãos, a filha de Jairo, eu quero que você compare-a, eu quero que ela simbolize, na verdade, o teu sonho. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, era filha única. 12 anos, ela estava com uma doença mortal. Ela estava morrendo. Jairo, a Bíblia fala que ele era um principal da sinagoga, ele era chefe na sinagoga. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem que cria em Deus. E a sua filha estava morrendo. E ele, então, é desafiado por Jesus. Jesus faz um desafio para ele. Jesus diz: não temas, não temas, crê somente. É um desafio que Jesus faz. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre os desafios que a nossa fé enfrenta. Irmãos, porque viver é um investimento de risco. Eu estudei um pouco de investimento, bolsa de valores, esses negócios todos, trade. E quem conhece sabe que os investimentos, eles são assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E tudo tem risco, todo investimento tem risco. E viver é um investimento de risco. Amém? E a gente aprende que existe uma coisa chamada suporte, né? Que vem caindo lá, o valor das ações vem caindo, ele bate num suporte e fica ali, tentando cair mais, mas tem uma coisa que dá suporte. Amém? E daí, ele bate no suporte ali, se ele não cai mais, ele começa a subir de novo. E aí tem uma coisa que se chama impulsão. E aí ele é impulsionado e começa a crescer, e aí ele chega num outro ponto que se chama resistência. E aí ele fica batendo na resistência, até romper a resistência e continuar subindo. Assim é a nossa vida, irmãos. A nossa vida é um investimento de risco. A gente tem que muitas vezes, em alguns momentos, encontrar aquilo que nos dá suporte, aquilo que não nos deixa cair, aquilo que não nos deixa sucumbir. Muitas vezes, irmãos, eu precisei encontrar suporte. Muitas vezes o meu suporte foi a minha família. Muitas vezes o meu suporte foi a minha igreja. Muitas vezes o meu suporte foi uma pessoa que eu olhava e eu dizia assim: por esse irmão eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Pelo meu filho, pela minha filha eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Isso são coisas que nos dão suporte. Amém? Mas na vida nós precisamos achar também coisas que nos impulsionem, que são nossos sonhos. Amém, irmãos? Os nossos sonhos nos impulsionam. E não pense, você não seja romântico, achando que as coisas vão acontecer facilmente. Não, vão aparecer as resistências. Amém? Vão aparecer as resistências. E nós temos que continuar. Nós temos que continuar até romper as resistências. Aleluia! Aleluia! Diga para o irmão que está ao seu lado: em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que você vai romper as resistências neste ano de 2021. Aleluia! Você vai romper as resistências. Glória a Deus. Jairo não podia deixar sua filha morrer. Então ele começa a enfrentar desafios. Ele começa a enfrentar resistências. E ele começa a ter que vencer estas resistências. E a primeira resistência que Jairo teve que vencer foi o medo da opinião dos outros. Amém? Ele teve que vencer o medo da opinião dos outros. Por quê? Porque ele era um chefe da sinagoga. Ele era um religioso judeu. E se tinha alguém que não gostava de Jesus, se tinha uma classe que não gostava de Jesus, eram os religiosos judeus. Os fariseus. Eles não gostavam de Jesus. Porque Jesus pisava no calo deles.
eles não gostavam de Jesus. E Jairo, como chefe da sinagoga, agora vai procurar Jesus. Irmãos, você não pensa que foi fácil para Jairo tomar a decisão de ir procurar Jesus. Ele teve que vencer os preconceitos dele, porque eu imagino que como um religioso, ele também tivesse preconceitos acerca de Jesus. Tinha mais um preconceito, que Jesus andava sempre com pessoas. Ali nós vimos que existia uma multidão em volta de Jesus, e nessa multidão existia o que? Pecadores, prostitutas, publicanos, pessoas que eram muitas vezes vítimas de preconceito dos religiosos. Jesus era cercado por endemoniados, por pessoas doentes, de toda espécie, leprosos, se aproximavam de Jesus, e Jairo tem que descer agora da sua posição de líder religioso para ir pedir ajuda para Jesus. Ele teve que vencer o medo da opinião alheia. Irmãos, quantas vezes o medo do que os outros vão pensar é uma resistência que você ainda não venceu para realizar os teus sonhos? Quantas vezes você fica mais preocupado com a opinião dos outros do que com aquilo que impulsiona o teu coração? Amém? Jairo teve que vencer esse medo, vencer o preconceito, e ele vai até Jesus. E quando ele chega lá em Jesus, a Bíblia diz que existia uma multidão, e aí Jairo teve que vencer mais um desafio, que é um desafio muito difícil para nós vencermos, que se chama a espera. Amém? Nós não queremos esperar. Nós estamos numa sociedade imediatista que quer tudo para ontem. Ninguém mais quer esperar. Ninguém mais tem paciência para nada. É a geração fast food, né? Passa lá no drive-thru, pega a comida, vai comendo, dirigindo. Né? Por quê? Porque as pessoas não querem esperar mais nada, as pessoas não querem perder mais tempo. A vida nunca foi tão tecnológica quanto é hoje, mas ela também nunca foi tão corrida e tão estressante como ela é nos dias de hoje. Aquilo que serviria muitas vezes para nos trazer uma maior qualidade de vida, talvez um maior tempo com a família, nós não conseguimos adquirir isso, apesar de toda a tecnologia que nós temos. A tecnologia tem nos afastado, porque nos comunicamos com esse aparelho e não mais com as pessoas. Não queremos mais esperar, somos imediatistas. Só que Jairo, irmãos, quando chama Jesus, Jesus diz: eu vou até a sua casa. Só que tinha uma multidão, e aí de repente Jesus para e pergunta assim: peraí, alguém me tocou? E aí os discípulos ironizam Jesus e dizem: mestre, a multidão está te apertando e tu dizes quem me tocou? E aí Jesus diz: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E aí começam a procurar quem tinha tocado Jesus. Você conhece essa história, amém? Você conhece essa história. Era uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que no caminho para a casa de Jairo, decidiu que se tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela tocou em Jesus e foi curada. E aí, irmãos, Jesus começa a procurar, e o tempo começa a correr, e Jairo tinha pressa. E procura daqui, procura dali, até que a mulher se revela e disse: mestre, eu te toquei. Ela estava escondida porque ela estava com medo, porque tocou em Jesus sendo impura. Ela estava impura, pois tinha um fluxo de sangue que deixava ela impura, e uma pessoa impura não podia tocar em ninguém, e por isso ela estava com medo. Aí Jesus olha para aquela mulher e disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Aquela mulher ficou curada. Aquela mulher sofria 12 anos, a idade da filha de Jairo. O sofrimento daquela mulher durou a idade da filha de Jairo. E aí Jairo para e pensa assim: nossa, glória a Deus, aleluia, Jesus curou essa mulher, só ela tocar em Jesus, ela foi curada. Jesus está indo lá, ele vai tocar na minha filha, a minha filha vai ser curada. A fé de Jairo foi edificada por aquele milagre. A fé de Jairo, ele ficou entusiasmado: agora minha filha vai ser curada. Só que a Bíblia diz ali: falavam eles ainda quando chegou alguém da casa de Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Foi como um balde de água fria. Uma notícia ruim veio para trazer o medo. Uma notícia ruim veio como uma resistência para a fé de Jairo.
E Jesus, olhando para Jairo, vendo que a fé de Jairo poderia esmorecer, Jesus olha e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente e ela será curada. Aleluia. Jairo teve que vencer mais um desafio aqui, que é o desafio do impossível. Jairo até cria que Jesus curava os enfermos. Ele acabou de ver uma mulher sendo curada por ele, mas ressuscitar morto? E agora? Será que isso é possível? Jairo teve que crer no impossível. E Jairo continua no seu caminho, enfrentando os seus desafios até a sua casa. Jesus chega lá e diz que encontra o quê? Encontra ali as carpideiras e os flautistas. O que são carpideiras e flautistas? Carpideiras, eu ouvi dizer que lá pelo norte do Brasil ainda existe isso. Carpideiras são mulheres que são contratadas para chorar em velório. E os flautistas para tocar música fúnebre. Ou seja, criar um clima de tristeza. E esse foi o outro desafio que Jairo teve que vencer. A resistência, ele teve outra resistência que Jairo teve que vencer, que é o desafio do ambiente. Amém? O ambiente negativo, o ambiente contrário. Porque, meus irmãos, não pense você que Satanás não vai criar um ambiente de velório para a tua vida. Nós temos visto em 2020, o ano inteiro, a televisão, a mídia, criando um ambiente de velório, um ambiente funesto para a nossa nação. As notícias são só negativas, são só coisas ruins, querendo trazer pânico, querendo gerar pânico na vida das pessoas. O diabo sempre vai querer contratar lá os flautistas dele e as carpinteiras dele para trazer tristeza para o teu coração. E você tem que vencer esse ambiente negativo. Você tem que vencer esse ambiente contrário. Amém, irmãos? E Jairo, então, Jesus chega no lugar e diz assim para as pessoas: parem de chorar, porque ela não está morta, ela está dormindo. O que aconteceu? A Bíblia diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. Começaram a rir, porque Jesus mudou o ambiente. Aquele ambiente que era um ambiente de choro, agora virou um ambiente de riso, mesmo que fosse um riso de deboche, mas o pessoal estava rindo. Jesus chegou quebrando o clima, quebrando o clima de velório, quebrando o clima de tristeza. Não chorem, ela não está morta, mas dorme. Aleluia, meu irmão, o teu sonho não morreu. Ele pode estar aí adormecido dentro do teu coração, mas ele não morreu. Ele está dormindo, mas Deus vai despertá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu digo que esse livro ele é autorreferente, irmãos, é porque é exatamente isso que aconteceu com relação a ele. Foi um sonho que Deus despertou no meu coração. Jesus vai lá, entra no quarto, não deixa entrar ninguém mais, senão Pedro, Tiago e João. Isso por causa do quê, irmãos? Por causa da fé. Porque você vai ver uma coisa nesse livro, que o medo, ele é contagiante. Jesus não podia deixar medrosos entrar com ele, Jesus só podia deixar pessoas de fé entrar com ele, porque a fé cria sinergia. Amém? É por isso que nós precisamos nos unir a pessoas de fé e deixar de andar com medrosos. É por isso que nós precisamos nos unir a pessoas que têm a mesma fé que nós, porque fé cria sinergia. Por isso Jesus deixou só entrar Pedro, Tiago e João, que eram 3 discípulos que estavam acostumados a ver Jesus operar milagres. Eles sabiam o que ia acontecer, eles já estavam acostumados, eles passaram pelo monte da transfiguração com Jesus. Aleluia. Jesus toca na menina e diz: menina, levanta-te. A Bíblia diz que a menina levantou e ele entregou sã e salva a menina para os seus pais. Aleluia. Ele entregou sã e salva a menina para os seus pais, mas não sem dar uma ordem. Jesus deu uma ordem para a menina, preste atenção. Jesus deu uma ordem para a menina, ou melhor, para os pais da menina. Jesus diz para eles assim: o quê? Dá-lhe de comer, dê comida a ela, alimente a menina. E eu encerro a mensagem nessa noite dizendo para você:
Alimente o seu sonho. Com o que você tem alimentado o teu sonho? Irmãos, tem muitas pessoas que se alimentam só de coisa que não presta. E não sabem porque os seus sonhos estão morrendo. Porque ela se alimenta só do negativismo. Porque ela muitas vezes se alimenta de notícias funestas da televisão, do noticiário. Porque ela só se alimenta de porcaria que a televisão e o entretenimento dá, novela, Big Brother. Só lixo moral. Com o que você tem se alimentado? O que tem alimentado o teu sonho? Irmão, isso é muito importante. Dedique-se a alimentar os teus sonhos. A palavra de Deus é a principal fonte, irmãos, de inspiração para você realizar os seus sonhos. Leia bons livros, converse com pessoas que vão te incentivar, que vão te motivar, que vão te impulsionar a alcançar os teus sonhos. Achegue-se a pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Você quer chegar em algum lugar, veja quem já chegou lá e peça opinião, peça orientação para essa pessoa. Comece a alimentar os teus sonhos, comece a visualizar aquilo que você quer que aconteça na tua vida. Comece a conversar com pessoas que têm a mesma mente que você e pare de se alimentar com o que não presta. Assim você vai conseguir, irmãos, vencer todas as resistências e realizar os teus sonhos. E eu vou dizer para você, o céu é o limite para você realizar sonhos. Amém? O céu é limite. Deus vai te levar de fé em fé, de glória em glória, de sonho em sonho, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Se coloca em pé no seu lugar. Com a permissão do pastor, eu quero orar. Já passei um pouquinho do horário, mas eu quero orar por você e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Põe a mão na altura do teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, ela diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com este povo reunido, Senhor, pois cremos que Tu és o Deus Jeová Jiré, Tu és o Deus provedor, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Meu Deus, eu não sei, eu não conheço essas pessoas que aqui estão, mas talvez muitos deles, ó Pai, têm sido oprimidos, muitos deles têm sido, Senhor, açoitados por notícias negativas, muitos deles, ó Pai, têm recebido na sua vida pressão de todos os lados, e o medo talvez esteja, Senhor, se apoderando deles, o pânico, a depressão talvez esteja se apoderando da vida de muitas pessoas, mas Tu és o Deus que conhece os nossos corações, Tu és o Deus que sonda as nossas almas, e agora em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, e eu repreendo agora todo espírito de medo, em o nome de Jesus eu repreendo todo pânico, em o nome de Jesus eu repreendo agora toda depressão, e declaro em nome de Jesus um novo tempo na vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que durante esse tempo de pandemia veio, Senhor, contra a vida deles, e muitas vezes talvez muitos perderam dinheiro, perderam o emprego, ó Deus, muitos perderam a saúde, talvez perderam até familiares, ó Deus, para esta doença maldita, mas agora em nome de Jesus, ó Deus, eu quero que Tu restaure os sonhos deles, eu quero que Tu restaure, Senhor, em nome de Jesus, o sonho, desperta o sonho que está adormecido no coração deles, e dá ousadia, dá fé, dá coragem para eles realizá-los, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.